Imagine ganhar milhões de reais por mês, ter os carros mais caros do mundo na garagem, mansões gigantescas e ser aplaudido por estádios lotados. Parece o sonho perfeito, certo? Mas e se eu te dissesse que, segundo estatísticas, quase 60% dos jogadores de futebol quebram financeiramente poucos anos depois de se aposentar? Do luxo ao lixo, da fama ao esquecimento. Hoje, aqui no Foco na Rodada, você vai conhecer a história de 7 lendas do futebol que tiveram o mundo aos seus pés, mas perderam tudo e conheceram o fundo do poço. O primeiro dessa lista vai partir o seu coração. Christian Vieri, o playboy italiano. Começamos com um dos maiores artilheiros da Itália. Christian Vieri foi um monstro na Inter de Milão e ganhou milhões de euros durante a carreira. Mas Vieri tinha 2 fracos: mulheres e o jogo. O bobo, como era conhecido, gastava fortunas em noitadas e perdeu milhões em investimentos errados e mesas de pôquer. Em 2014, ele declarou falência com uma dívida milionária. Ele teve que vender suas casas e até processou a própria mãe por causa de dinheiro. Uma vida de playboy que custou caro. Emmanuel Eboé, o drama do divórcio. Esse caso é chocante e triste. Eboé foi lateral do Arsenal, jogou final de Champions League e ganhou milhões na Inglaterra. Mas ele perdeu tudo não por causa de vícios, mas por confiar demais. Após um divórcio conturbado, a justiça determinou que todos os bens dele ficassem com a ex-esposa. Ele ficou sem casa, dormindo no chão da sala de um amigo, lavando as próprias roupas à mão e chegou a pensar em suicídio. De estrela da Premier League a fugir de oficiais de justiça para não dormir na rua. Paul Gascoigne, o gênio indomável. Talvez o maior talento que a Inglaterra já produziu. Gascoigne, ou Gaza, era um gênio em campo, mas uma criança problema fora dele. Sua luta contra o álcool e as drogas consumiu toda a sua fortuna, estimada em 14 milhões de libras. Ele foi internado diversas vezes, morou em clínicas de reabilitação pagas por amigos e foi fotografado em situações deploráveis nas ruas de Londres. Uma lenda que o futebol não conseguiu salvar de si mesmo. Andreas Brehme, o herói da Copa. Imagine fazer o gol do título de uma Copa do Mundo. Andreas Brehme fez isso pela Alemanha em 1990. Ele deveria ser um herói nacional rico para sempre, certo? Errado. Anos depois, atolado em dívidas de empréstimos ruins, Brehme estava falido. A situação ficou tão feia que o ex-jogador Oliver Kahn chegou a oferecer um emprego para ele, limpando banheiros na sua empresa, para que ele tivesse o que comer. O autor do gol do título mundial, limpando privadas para sobreviver. Miller, o campeão que morou de favor. No Brasil também temos casos tristes. Miller foi campeão do mundo em 94, ídolo no São Paulo e jogou na Europa. Ele teve tudo, carros importados, fazendas e dinheiro infinito. Mas ele gastou tudo com amigos, que sumiram quando a grana acabou. Carros de luxo e má gestão. Anos atrás, o Brasil ficou chocado ao descobrir que Miller estava morando de favor no fundo da casa de um ex-lateral, o Pavão. Ele conseguiu se reerguer como comentarista, mas a fortuna do futebol virou poeira. Garrincha, a alegria do povo. Mané Garrincha, para muitos, melhor que Pelé. O anjo das pernas tortas dava alegria ao povo, mas não sabia lidar com o dinheiro. Ingênuo, ele assinava contratos em branco, deixava dinheiro em gavetas e dava tudo para os outros. O álcool foi seu maior adversário. Garrincha morreu pobre, doente e sozinho aos 49 anos, vítima de cirrose. O homem que deu 2 Copas do Mundo ao Brasil não tinha dinheiro nem para o próprio tratamento. Uma das histórias mais injustas do nosso futebol. George Best, o primeiro popstar. E no topo da nossa lista, o homem que criou a frase mais famosa sobre gastar dinheiro. George Best, lenda do Manchester United, foi o primeiro popstar do futebol. Ele ganhou rios de dinheiro, mas torrou tudo. A frase dele resume sua vida. Gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros rápidos. O resto eu desperdicei. Best perdeu tudo, inclusive a saúde, e morreu devido ao alcoolismo, sem um centavo no bolso, mas com uma história que serve de alerta para qualquer jogador jovem hoje em dia. O futebol dá muito, mas cobra caro de quem não está preparado. Essas histórias nos lembram que a fama é passageira e o dinheiro, se não for cuidado, voa. E você, lembra de mais algum jogador que perdeu tudo? Comenta aqui embaixo. Quem sabe não fazemos a parte 2? Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no Foco na Rodada para mais histórias curiosas do futebol. Eu sou a voz do Foco na Rodada e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!